E em seu primeiro dia de governo, o prefeito Renato Bravo anunciou algumas ações que foram colocadas em prática de imediato. O foco principal é a redução de custos. E para fazer uma análise dessas medidas, iremos exibir até sexta-feira 3 reportagens com um especialista em gestão pública. Entraram em vigor na última segunda-feira, dia 2, medidas anunciadas pelo prefeito Renato Bravo para a redução das despesas municipais. A decisão inclui 5 novos decretos e portarias que, segundo ele, irão gerar uma redução de 30% dos gastos públicos. O chefe do executivo também mandou cortar 10% dos gastos com água, energia elétrica, limpeza e outros contratos de despesas consideradas como essenciais. Também haverá corte de 15% no consumo de combustível, 20% com telefonia e 20% na redução de documentos. E para analisar essas novas ações, conversamos com o especialista em gestão pública e ex-vereador Marcelo Verli. Nós temos visto uma situação orçamentária e financeira muito delicada em todo o país. Nós tivemos inclusive reflexos em Nova Friburgo. Do ano de 2013 para 2014 houve um incremento, um aumento no orçamento, na receita de 11%. No ano de 2014 para o ano de 2015, houve um aumento na receita de 7%, e de 2015 para 2016 nós tivemos uma perda de receita de aproximadamente 6%, o que denota e demonstra a dificuldade que se percebe hoje a nível nacional e a nível estadual, com reflexos em Nova Friburgo. Então, qualquer medida que tenha por objetivo o enxugamento de despesas, desde que não afetem o salário do servidor e que também não prejudiquem o andamento dos serviços públicos, é sempre bem-vinda, é sempre uma medida que os governos adotam no início das suas gestões, ainda mais no momento de restrições como nós temos visto no nosso país, no nosso estado, no nosso município ao longo dos últimos meses. Os 5 decretos são: decreto número 1, suspender a eficácia dos atos normativos que criam despesas obrigatórias de caráter continuado sem observância dos requisitos legais. Com isso, ficarão suspensos atos normativos praticados pelas autoridades municipais nos 180 dias anteriores ao término do antigo mandato, que não tenham observado as exigências contidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Decreto número 2, dispõe sobre a avaliação dos contratos em vigor celebrados pela administração municipal direta e indireta. Os titulares das secretarias e das entidades da administração indireta deverão avaliar a necessidade de manutenção dos contratos e convênios em vigor e das condições pactuadas. Decreto número 3, dispõe sobre medidas de redução e de controle das despesas de custeio no âmbito da administração pública direta e indireta. Haverá redução de, no mínimo, 10% do consumo de água, energia elétrica, limpeza e outros contratos de despesas consideradas como essenciais, além de redução de, no mínimo, 15% do consumo com combustível, redução de no mínimo 20% das despesas com uso de telefonia e redução de no mínimo 20% dos serviços de repografia. Decreto número 4. Dispõe sobre a execução orçamentária do cumprimento de metas. A Secretaria de Finanças apresentará ao prefeito municipal a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, avaliando a viabilidade de recomendação de redução de 30% das despesas. Decreto número 5. Dispõe sobre as atividades sistemáticas de controle por parte da Controladoria Geral do Município. A Controladoria Geral do Município deverá apresentar à Secretaria da Casa Civil, no prazo de 30 dias, contados a partir da publicação do presente, propostas de exame preventivo baseado em análise de risco dos atos de empenho e liquidação de despesas, prorrogação e acréscimos contratuais. Para Marcelo Verli, esses decretos têm o objetivo de analisar a gestão anterior. Ao tomar pé da situação, ele busca o conhecimento cada vez mais aprofundado de toda a realidade administrativa. Então, isso não aconteceu só em Nova Friburgo, outras cidades da nossa região, até mesmo do estado e do país, têm adotado medidas dessa natureza, com o objetivo de verificar a regularidade, a economicidade,
a transparência de todos os atos praticados pela gestão anterior. Então, a partir daí, e os decretos eles sinalizam prazos de 30 a 60 dias para que esses levantamentos sejam concluídos, há a possibilidade de redução de despesas nas mais diversas áreas, consumo de água, de energia, de telefonia, de reprografia. A expectativa, como disse, é que, caso efetivamente ocorram os cortes, eles não prejudiquem o funcionalismo público municipal e também não prejudiquem a prestação dos serviços essenciais, em especial nas áreas de educação e saúde. Lembrando a você, telespectador, para ficar atento, pois essa matéria é apenas o primeiro capítulo de 3 que exibiremos sobre os decretos baixados pelo prefeito Renato Bravo nos comentários do ex-vereador Marcelo Verli.